Olá, tudo bem? Meu nome é Sofia Tonietti, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Outrora Podcast. Tivemos aqui uns empecilhos, uns probleminhas nesses últimos tempos técnicos, por isso que o Outrora parou, mas estamos de volta. Estou muito animada. Estava com muitas saudades de gravar, não estava com saudades de editar, pra falar a verdade. Mas enfim, espero que vocês tenham sentido a minha falta, que eu sentia de vocês. E tava falando agora sobre edição. Eu disse, né? Sinto falta de gravar, sentia muita falta de gravar, porque eu gosto mesmo de fazer o Outrora. Mas editar é um saco, gente. Meu Deus. Muito chato. Edição de áudio é uma coisa que me deixa louca. Mas eu tô até pensando em falar pra alguém fazer a edição do áudio pra mim, porque realmente toma um tempo, consome a cabeça de um jeito que até tira o gosto por aquilo que a gente faz, sabia? Porque quando eu tô aqui sentada falando com vocês, eu me sinto tão bem, me sinto tão feliz. E depois, quando eu vou editar, ai, eu fico tão nervosa, fico tão ansiosa. E todo esse amor que eu tenho aqui por isso que eu tô fazendo, vai pro abismo, sabe? De tão estressante que algumas vezes chega a ser, tipo, edição pra mim. Mas enfim, o episódio de hoje é um episódio muito legal, que eu estou muito animada. Eu falo isso toda vez, né? Mas eu realmente estou. Vamos falar aqui sobre book trends. Que eu gosto, que eu não gosto. Na verdade, book trends que eu não gosto, majoritariamente. Ou seja, algumas aqui são tendências literárias que eu não tenho estado na vibe, digamos. Tendências que eu não estou compactuando. O mercado literário é feito de tendências, não é mesmo? As tendências vão e morrem. Então aqui eu vou falar sobre algumas recentes que eu já não tenho gostado tanto. Com certeza vocês são como eu e com certeza vocês devem ter tendências que vocês se relacionam em tendências que não. E tá tudo bem, porque nós somos leitores e pessoas e cada um tem seus gostos, cada um tem suas preferências. Então aqui vão as minhas do momento. E eu vou começar falando de uma que eu acho que isso, na verdade, todo mundo tem concordado, pelo menos todo mundo que eu tenho conversado sobre isso, que são livros que têm capas iguais. Gente, não é possível. Não é possível que em plano 2025 as pessoas estão fazendo capas tão chatas, tão sem graça, tão genéricas. É incrível. E principalmente quando a gente fala de romance, né? Livros da Ali Hazelwood, por exemplo, ou até livros da Colleen Hoover, tanto faz. Gente, é tanta capa genérica, tudo é a mesma coisa. Parece que todos os livros são exatamente a mesma coisa. As capas são iguais. Parece que usa até o mesmo ilustrador. E eu fico pensando, tem tanto ilustrador bom por aí, tanta gente que faz um ótimo trabalho fazendo capas, que por que a gente tem tanta capa igual, tanta capa sem graça? É incrível. Não tem personalidade os livros. A gente tinha antes capas tão bonitas. Quer dizer, ainda tem. Tem algumas capas que realmente eu olho e falo, nossa, que trabalho artístico, né? Que trabalho de ilustração. Aí você pede para um artista pra fazer uma capa, gasta sei lá quantos dólares no raio da capa e vem essa coisa genérica sem graça que realmente não atrai o leitor. Então, mas na verdade vende. O que mais me impressiona é que isso vende. Se não vendesse, quer dizer, se as pessoas não gostassem, não ia vender, certo? Então as pessoas têm comprado, têm gostado desse tipo de capa. E pronto, não sei se tem a ver também quando as pessoas batem o olho nesse tipo de capa, já sabem que é isso que elas estão à espera, né? Talvez já tenha uma certa intimidade, aí você olha para aquela capa e já tem uma identidade própria, aí você já sabe o que você tá à espera. Mas, enfim, sou contra essa tendência de que a gente tá comprando o mesmo ilustrador e o ilustrador tá fazendo todas as capas de todos os autores, tá bom? Vamos parar com isso, por favor. Tenham personalidade, tá? Bem, próxima tendência que eu estou assim cansada são livros com muitas cenas hot. Meu, cansei. E pior, o fato não é só o hot. Eu não sou, em geral, muito fã de hot nos livros. Pra quem não sabe, hot é essas cenas mais spicy, mais pronto, calientes. E eu não sou muito fã, geralmente, desse tipo de cena. Eu não pulo, mas também não é tipo algo, ai, ok, não faz, pra mim não faz diferença na história. Mas sim, eu também tenho percebido que, principalmente os livros de romance, tem tido muitas cenas hots. E não tem nenhum aviso que existe esse tipo de cena. Você olha pra essas capas, como eu disse, genéricas, fofinhas, bonitinhas,
E aquilo tá cheio de hot, tá cheio de coisa assim absurda. Eu não sou nenhuma puritana nem nada, mas assim, você bate o olho naquela capa e você não pensa que tem aquele tipo de cena de hot. E realmente tem. Então, eu tô cansada disso, gente. Por favor, façam capas menos infantis. Alguma criança com certeza vai olhar aquilo e vai pensar que é um livro fofo. E vai abrir, às vezes, numa cena dessa. E para mim não tem cabimento, as coisas não batem, sabe? Não sei, pelo menos também falta talvez o aviso do ai, mais 18, não sei. Mas pronto, em geral, não gosto de livros que tem, por exemplo, uma, duas cenas, ok. Agora, quando a gente vai pra mais de três, já me cansa. Já me cansa um pouco, já fico assim, ai, tá, precisava disso. Entende? Eu sei que esse tipo de livro também espera atingir um público específico. E eu não sou esse público. Mas entendo que o público gosta, não tem nada contra. Mas eu acho que falta aviso. Porque se eu soubesse que teria tantas cenas desse gênero, eu não teria comprado o livro. Acho que falta um pouco de aviso. Então, editoras, sei lá, mudem o jeito que vocês apresentam o livro para o mercado. Mudem a identidade visual desses tipos de livro. Também não precisa ser aquelas capas que tem só homem pelado, sem camisa, whatever. Não precisa ser assim, tá bom? Mas assim, precisa ser uma capa mais madura. Não sei se vocês concordam comigo, mas se vocês concordam, por favor, me avisem, tá? E se não concordarem também. Olha, próxima tendência que eu queria comentar com vocês era sobre livros que têm muitas referências ao mundo pop. Meu Deus. Eu sei, é legal. Eu gosto de referências pop, porque eu sou da geração do pop. Eu cresci ouvindo Taylor Swift, Demi Lovato, Miley Cyrus, enfim, todas essas cantoras pop. Eu me identifico. Não que eu me identifique, mas eu fui criada neste âmbito. Então, eu tenho muitas referências na minha vida dessa parte cultural da música, tá? O pop também, ele não entra só, né, na música, também entra na cultura geek. Quando a gente fala da cultura geek, ou quando a gente fala de livros como Harry Potter, Jogos Vorazes, Divergente, as pessoas também costumam falar que isso são referências do mundo pop. Star Wars. Que, enfim, parece que as pessoas estão agora juntando o pop com o geek e tá tudo virando um pouco a mesma coisa, tá? Já nem sei mais o que é o que. Mas, enfim, referências pops, referências do mundo geek em livros. Eu não tenho problema com as referências, tenho problema quando elas são demais, em excesso. Recentemente eu li um livro, não, acho que faz um tempinho, mas é do Pedro Ruas. Esqueci o nome da capa agora. Me esqueci agora. Mas é o livro mais famoso dele, que ele até publicou aqui em Portugal. E na própria sinopse dizia que tinha muitas referências pops. Mas assim, quando ele dizia isso na sinopse, eu não pensava que era tantas assim. Porque a cada 3 páginas, 2 páginas do livro, tem uma referência. E são coisas assim que não fazia diferença. É claro que é pra agregar ironia, crítica ou até sátira e pra ficar cômico, né? Mas chega um ponto que nem chega a ser mais engraçado. Não é mais engraçado, fica em excesso. Muita referência, tipo, uma hora você tá falando da Madonna, depois ele vai pro Harry Potter, depois ele vai pra, não sei, Cyndi Lauper, entendeu? Vai rodando aquilo e cansa. Eu já li outros livros que também tem bastante referências, mas esse realmente foi algo que eu fiquei assim, meu Deus, quanta referência pop. Realmente tem muita. Porque ele também coloca, tipo, letra das músicas, essas coisas assim. Eu sei que é um livro jovem adulto, que um livro jovem adulto, claro que vai ter tipo de conteúdo que conversam com a idade desse conteúdo. Mas eu não sei, gente. Eu não sei se eu concordo com tantas referências assim. Vamos dar uma segurada, tá bom? Outra book trend que tem sido muito conversada por aí são livros com esportes. E eu acho que essa aqui é até tolerável, mas assim, é esportes de todos os gêneros. E é uns esportes que eu não tenho interesse de saber, de conhecer. Eu, como uma boa brasileira da América do Sul, eu nunca joguei hockey, tá? Eu nunca joguei futebol americano. Já joguei rugby. Eu nunca joguei de futebol americano. Esse tipo de livro pra mim não conversa comigo. E eu estou cansada das pessoas recomendando livros de romance com esporte.
já estou farta. Eu não sei se é porque eu também consumo muito algumas. Então, eu não sei se é mesmo culpa dos livros ou se é minha culpa por estar consumindo muita coisa parecida. Mas eu não sei, o que vocês acham desses livros que tem esportes com romance? Eu acho que também depende muito da realidade. Como eu disse, não conversa comigo. O hockey, por exemplo. Mas se fosse vôlei, se fosse futebol, se fosse Fórmula 1, talvez eu gostasse mais. Tanto é que tem livros brasileiros que tem essa temática de esportes e eu gosto bastante. Eu acho que tem a ver mesmo com o tipo de realidade em que a gente vive e essa realidade americana, estadunidense, não conversa muito com o tipo de literatura que eu quero consumir. Tá, outra coisa aqui, gente, que eu anotei pra fazer esse episódio é personagens masculinos com mais de 300 anos. Se você é um leitor de fantasia ou romantasia, tem duas coisas que são muito comuns. O nosso querido Shadow Daddy, personagens masculinas com mais de 300 anos. Então, normalmente, você tem aí uma protagonista feminina, que ela tem uma idade entre, 18 e uns 22. E aí a gente tem a personagem masculina, que tem mais de 300 anos, mais de 500 anos. E isso é muito comum. É muito comum mesmo. Principalmente nas romantasias. E eu acho que o comportamento desses homens nestes livros de fantasia não fazem eles terem 300 anos, sabe? Não conversa as ações, as falas, os gestos com a idade desses homens que já viram tanta coisa. Não tem sentido. Tenho outra tendência. Não sei vocês, mas quer dizer, eu não sei se são muitos livros da Colin que tem esse tipo de plot, mas eu sinceramente qualquer livro que tenha esse tipo de plot eu não gosto. Claro, dependendo do jeito que é escrito, mas eu realmente não sou fã desse tipo de plot, que é o plot de gravidez. Com certeza vocês já leram algum livro na vida de vocês que é plot de gravidez. E tem vezes que o livro tá até, nossa, numa escala assim muito boa. O livro realmente tá muito bom. E o único problema, a única dificuldade extra que o autor consegue encontrar para dificultar a vida daquela personagem feminina é uma gravidez. E quando isso acontece, eu fico até incomodada. Muitas vezes, livros que têm essa coisa do abuso introduzem ainda essa questão da gravidez. E eu acho tão saco cheio isso, porque depois os problemas que a personagem tinha com a questão do abuso, etc. Ou ela finalmente cai na real, porque ela não pode deixar essa criança viver neste ambiente de abuso. Ou ela não cai na real e ela continua com o abusador grávida. O fator da gravidez, às vezes, tira. Eu nem sei explicar, mas esse afeto que a gente tinha por essa personagem, dessas dificuldades que essa personagem tinha, parece que às vezes a gravidez, quando é introduzida como um plot, tira o valor das dificuldades dessa personagem, entende? E agora a dificuldade da personagem é a gravidez. E eu não acho que seja a gravidez o problema principal. É um dos problemas, porque, em primeiro lugar, vem aquela mulher que estava sofrendo abuso. Parece que a gente tira o foco da história um pouco e vai para esse lado da gravidez, que devia ser um extra de preocupações desta personagem e acaba sendo a questão principal. E ignora todos os problemas que essa personagem tinha antes dessa gravidez, porque antes da gravidez aquele relacionamento já era defeituoso, abusivo e, enfim. Esse coisa tá sendo muito polêmico, esse episódio, realmente. Não era a intenção, mas agora pensando, pode causar algumas opiniões controversas. Tá, outra coisa que agora virou moda é não ler sinopse. Eu não sei, eu não vou julgar, longe de mim, mas já o fazendo. Eu gosto muito de ler sinopses. Eu sou uma pessoa que lê as sinopses. Eu realmente tenho gosto por ler sinopses. Todo livro eu faço isso. Eu li o livro todo. Mesmo se tenha algum spoiler, que esse é o grande problema das sinopses, né? Às vezes a gente toma um spoiler sem saber. Mas mesmo tomando spoiler ou não, eu gosto de ler sinopses. Tá? Eu acho que é o jeito que eu mais gosto de conhecer um livro, porque eu gosto de julgar pela capa. Todos os leitores fazem isso. Você pode até dizer que não, mas você faz com certeza. Porque é assim que o nosso cérebro compra as coisas. É primeiro com os olhos. Primeiro a gente compra com a visão e depois a gente compra com o intelecto ou compra com a boca. Quando você quer comer, você compra primeiro a comida pelos olhos. Você come pelos olhos e depois come com a boca.
Mas parece que agora tomou-se uma onda de as pessoas não lerem sinopses. Não sei se isso era uma coisa que já acontecia há muito tempo. Não sei se isso é um fenômeno recente. Isso está acontecendo. E eu até entendo que as pessoas não querem ler sinopses, porque acaba sempre tendo alguma informação que nós não queríamos receber. Não queríamos receber essa informação. Por que a gente recebeu essa informação? Sinopses poderiam ser mais curtas. Tem sinopses que são 2 páginas de um livro na capa. E não precisava. Não tinha necessidade de escrever tudo isso. Se você me dissesse só que esse livro se passava em um campo e a menina vai atrás de seus sonhos, pra mim já tava bom. Acaba por aí, entendeu? Não precisava escrever 1 página e meia de sinopse. Mas eu sou contra isso, de realmente só julgar um livro pela capa e comprar assim por impulso. Porque eu sinto que dessa forma eu estou só sendo consumista. Não sei se vocês entendem, mas essa é a minha visão. Eu sinto que eu estou sendo uma pessoa só consumista porque eu tô só comprando com os olhos. E eu gosto de comprar pelo conteúdo. Então eu preciso conhecer o conteúdo do livro. Por mais que as pessoas às vezes me recomendem livros, por exemplo, leia este livro. Eu ainda gosto da experiência de ler um pouquinho dele pra me dar um gosto, me dar um gostinho. Pronto, eu não sei o que vocês acham sobre isso. Ler sinopses ou não, eis a questão. Parece que agora todo mundo que eu converso não quer saber de nada da história. E eu tô contando pra pessoa a leitura que eu tô fazendo. E ela, não me diz nada porque eu não quero ter spoilers. Tem pessoas que realmente não gostam de saber absolutamente nada sobre o livro e logo cair de cabeça na história só pelo gosto ou não da capa. Isso pode ser tão enganador. Tem tanto livro de capa bonita que a história é uma porcaria. Tem tanto livro de capa feia, horrorosa, horrível. Tem uma história incrível. Eu não sei. Eu tenho uma opinião. Pronto, ainda é muito dividida sobre isso. Mas eu só queria colocar isso aqui pra vocês pensarem um pouco comigo. Porque parece que agora eu sou a única pessoa no meu círculo de leitores. Porque eu participo aqui de fóruns e grupos e etc. Que lê sinopses. Todo mundo parou de ler e eu fiquei aqui estagnada do tempo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Espero também que esse episódio tenha feito vocês refletirem um pouco sobre como a gente analisa o mercado. A gente se vê daqui 15 dias. Muito, muito, muito obrigada por todo o apoio. E é isso. Tchau!